Sim, sim. E é loucura, né, velho? Putz, hoje em dia, quando eu comecei o jiu-jitsu assim, Você nem eu não imaginava. imaginava que ia ser dessa proporção, né? Que hoje em dia é meu trabalho, né? Você tem quantos Meu anos que trabalho. você começou essa parada? Então, eu comecei... Você tá com 25? Tô com 25, eu comecei quando eu tinha, acredito, de 10 para 12 anos. Assim, Nessa entre época, tu 10 a via o 12 quê de anos. luta na televisão? Cara, eu não entendia nada, eu só gostava de lutar, sabe? Karatê. De lutar. Que tipo assim, pô, eu tive uma infância também meio... Todos os campeões têm uma história, né? Sim. Eu estava pensando, será se eu falo? Mas Fala, eu pô. falo, né? Que quando eu era pequeno assim, pô, até vi meu pai sendo preso, assim, sabe? Você viu seu pai sendo Sendo preso? preso. Por quê? Tráfico de drogas, sabe? Meu Tá pai estava brincando? envolvido. Caramba, cara. Daí, ele ficou preso um tempo. Em Pederneiras, isso? Em Pederneiras. Ele ficou preso, o quê? Uns 4 anos. Daí fui visitar, mas ele, pô, ele sempre foi paizão, sabe? Sim. Era casado com a minha mãe na época. Você tinha quantos anos, perdão? Tinha o quê? Uns 6, 7. Mas, Caramba. pô, eu lembro até hoje, velho. Ah, imagina, Lembro, pô. a cabeça, Lógico. né? 6 anos já lembra, Sim, filhão. sim. Daí eu lembro que ele foi preso e tudo mais, eu ia visitar ele. Daí, na época, eu não senti muito, assim, não entendia muito, né? A ficha não caía. Não caía. Minha mãe era nova na época, eu fui morar com a minha avó, minha finada avó, que, pô, me deu educação pra criou, caramba, né? né? Porra, sinistra mulher. Daí, nessa época aí, eu morava com a minha avó. Perdão. Sua avó era a mãe da sua mãe ou Mãe da do minha seu mãe. pai? Tá Mãe bom. da minha mãe. Valeu. Mãe da minha mãe. Ela, pô, é braba, velho. É mesmo? É? Porra. Coroa é... Coroa era braba mesmo. Deu mole, Não, chama no ensinava. cinto. Pô, não queria ir pra escola, não queria ir pra escola, assim, ela já vai tá, beleza, vai tira a coberta, vai lavar o quintal. Pô, deve pros outros, ela fala, pobre só tem o nome, filho, mas caloteiro não pode ser. Caralho. Muito bom tu imitando a voz dela aí. Olha aí. Daí, nisso que eu comecei a treinar o esporte. Eu sempre fui bastante hiperativo, eu sempre ficava bastante na rua, porque Pederneiras é uma cidade que não tem violência, então eu sempre tive essa conexão de brincar, assim, o dia inteiro na rua, brincava, ir pra escola, brincava. Eu sempre gostava de brincar de lutinha. Daí, nisso, eu comecei a treinar o judô, né? Daí, por conta do meu primo, ele fez o convite para me treinar jiu-jitsu. Acabei gostando mais do jiu-jitsu por conta que nunca parava, ia pra sempre, né? Sim. E nisso daí eu comecei a competir. Daí meu pai, na época, saiu da cadeia, tudo mais. E ele começou, e depois disso aí ele foi viciado em droga, assim, sabe? Droga pesada, até crack. Ele tava pesado mesmo. Mas mesmo assim, ele sempre me apoiou, assim, sabe? Ele começou a me acompanhar nas competições e isso acabou criando que... Deu uma motivação pra ele. Até ele falou pra mim, o ano passado, acho que foi. Falou, pô, filho, eu mudei por conta de você. Por conta que legal, hein, cara. Do esporte, sabe? Ele viu que eu tava sempre esforçado e isso deu um orgulho pra ele aqui. Meu pai é pai coruja pra caralho hoje em dia. Quantos anos ele tem? Tem 53. 53, é novo. Esteve novo, sim, exatamente. Sim. Hoje em dia tá até famoso no TikTok, pô. Ele mostra a vida dele na roça. Tem mais é seguidor mesmo, que eu. Cara? Ixi, tem. Você tá brincando? Tem mais seguidor que tu? Depois você olha aí. Vou olhar depois ali, já assistiu o Angélica. Ele mora no sítio. Hoje em dia, cara. Acho que depois de tudo que aconteceu com a vida dele, ele olha a vida de uma forma totalmente diferente, assim, sabe? Eu acredito. Não, eu tenho certeza. Tem, pô, good vibe pra caramba. Que maneiro. Tranquilinho, cara. Bem simples. Pô, tem a vida, a paz de milhões, né? Deixa eu te cortar para fazer um pensamento aqui, irmão. Cara, a gente não tem noção disso, mas enquanto a gente era criança, a gente estava vendo o nosso pai crescer. Sim. Tá ligado? Com certeza. E quando a gente é criança, a gente acha o quê? Que não pode errar. Ele é Deus. Ele já sabe o que tem que fazer, sim, porra. Sim. Se ele errou, eu tô puto. Tem muita criança que cresce revoltada com o pai porque sentencia ele. Sim. Porra, ele não podia ter feito isso. Sim. Porra, ele não podia... Caralho, seu pai estava crescendo. Também, ele é humano. Só que a gente é tão pequeno e frágil e inofensivo que a gente olha e acha que nosso pai... Não, ó, você já zerou o game, já sabe como é que é, não dá esse mole, não. Sim. Hoje que eu sou pai, eu falo, caralho, bicho, eu cometo uns erros que se eu olhar 3 anos atrás, eu falo, que vergonha. Porra, porque você tá aprendendo. Sim. Lá dentro é o mesmo cara de 15, 20 anos. Você só vai moldando o seu filtro, mas dentro dos olhos é aquela mesma pessoa. Você imagina o teu pai que, porra, errou, entrou por um caminho tortuoso, difícil. É, igual aquela parada que eu volto daí do Galvão e tudo mais. Às vezes você tem que olhar os erros das pessoas e não fazer o mesmo, né? Você aprender com o erro do próximo, né? Cara. E ele teve uma puta chance. Errou, pelo visto se recuperou, e não viu o filho pagar as consequências do erro dele. Sim. Porra, meu irmão. Hoje em dia, orgulhosão. Daí, pô, eu lembro que ele levava todos os campeonatos, depois começo de judô,
correr atrás de patrocínios, bastante patrocínios e... Cara, às vezes aconteceu isso daí até por isso que eu me tornei quem eu sou hoje, sabe? Acredito. Tipo assim, pra que você fala, putz, eu quero ter uma vida boa, eu quero focar, então... E sua avó também deve ter puxado a régua, meu irmão. Tipo, tu não vai fazer igual teu pai não, moleque. Sim. Vem cá. Na época ela sempre era brabona, assim, mas depois que ela viu que eu comecei a seguir essa parte do esporte, assim, depois eu fiquei mais velha, ela ficou... Aliviou, de repente. Ela ficou mais tranquila, assim, ela não era a mesma pessoa, assim, de tão... Mas até quantos anos ela assim. foi o bicho? Até uns 16, assim. No começo ela queria que eu estudasse, fizesse faculdade, assim, porque ela, a pessoa mais antiga, assim, não sabe se dá pra viver disso ou não. Sim. Daí eu comecei a viver do esporte, fui para os Estados Unidos, daí ela no começo não queria muito que eu fosse. Mas não dá esse salto, não. Me fala como foi sua ida de Pederneira para os Estados Unidos. Sim. Deixa eu voltar aqui, então, recapitular, certo? Você estava lá no teu pai, na lavoura, lá? Sim, estava lá no interior de São Paulo, daí meu pai me acompanhava em todas as competições e... Voltando um pouquinho mais, daí meu pai se recuperou, nunca teve recaída, graças a Deus. Que bom, depois, hoje em dia ele casou de novo, tá bem. Maneiro. Daí, depois disso daí, o que aconteceu? Voltando tudo a história. Voltei para Pederneiras, sempre competindo no interior de São Paulo. Já jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Judô eu competi um pouquinho também, mas não a quantidade de como com o jiu-jitsu, né? Tá. Comecei a competir jiu-jitsu só nos circuitos interior, campeonatos que valia dinheiro na época. Eu era faixa colorida, faixa branca, e eu já ganhava um dinheiro com absoluto já. Que eu é tava isso? no adulto. No interior pagavam já? Direto, eu lutava todo final de Tá semana. brincando, brother? Putz, quando eu ganhava, ela ganhava R$500, R$600, R$1.000 por final de semana. Eu falava, pô, tô rico. Tá rico, meu irmão. Você era juvenil? Juvenil. Porra. E eu sempre tive controle do meu dinheiro, sabe? Ninguém, nunca na vida, meu pai ou minha avó, minha mãe, nunca... Não, eu... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esses campeonatos eram o quê? Era intercolegial? Era o quê? Não, era circuito interior. Circuito do interior? Chama-se circuito interior de jiu-jitsu. Sensacional. A galera que tá assistindo vai lembrar. Às vezes, depois comenta aí se você já lutou comigo já. Maneiro, cara. Eu já teve... Laranja, amarela, verde, tudo? Faixa colorida. Porra, maneiro. Sim. Daí comecei a lutar os campeonatos, daí eu coletava o dinheiro, ganhava todo final de semana e eu guardava o dinheiro na minha conta bancária. Né? Daí guardava, depois eu conheci os meninos. Conheci os meninos lá da Cícero, que eu tinha comentado anteriormente. Sim. Eles falaram, pô, bora para os Estados Unidos e tudo mais. Então eu falei, putz, mas o que tem lá? Tal? Vale dinheiro mundial? Ele falou, não. Isso na azul? Isso na faixa azul. Na faixa azul. Daí eu falei, putz, mas como que faz para ir e tudo mais? Daí, na época, eu tirei meu passaporte, eu entrei na internet, minha família era bem simples, assim, não sabia essas coisas. Daí eu entrei fui na Lan House na época, entrei lá, como tirar o passaporte, fui na Polícia Federal. Fui com meu pai, tirei o passaporte, depois... Isso quantos anos já? 17? Quando eu tinha de 16 anos. Tá bom. 16 anos, daí depois fui para São Paulo, tirei o meu visto. Tirei o meu visto americano. De turista. Consegui por 2 meses. Eles me deram um visto de 2 meses. Fui para os Estados Unidos pela primeira vez. Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos de streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso para toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com 4 meses extras. É isso. A NordVPN vai disponibilizar para você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês. E se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, você pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. Mas aí como você foi? Bem simples, treinando jiu-jitsu, com suas economias? Com minhas economias. E nessa época ainda eu estava treinando no projeto. Foi com quem? Foi eu, o Rafael Naves, que está hoje em dia morando nos Emirados, o Maurício Antunes e o Ítalo Moura. E o Ramon. O Ramon que treina na Aliança hoje em dia, acredito. Caralho, a molecada foi... Foi só molecada. E vocês foram pra onde lá, brother? A gente foi pra Long Beach, né? A gente ficou aqueles motelzinhos Six lá, aqueles mais, Tô ligado. mais barato lá dos Estados Unidos, pra quem já foi já. Daí cheguei lá nos Estados Unidos, igual um maluco no pedaço assim, tirando foto da placa de pare, tirando foto de tudo, sabe? Maneiro. Daí, pô,
Daí fui lá, ganhei a competição. Eu lembro que eu ganhei a categoria e fiquei segundo no absoluto. Na época, eu acredito que eu perdi pro filho do Zé Radiola na final do absoluto. Juvenil 1. E, pô, depois desse campeonato, expandiu minha cabeça, sabe? Pô, aceita uma aguinha assim. Deixa eu botar mais gelada pra tu. Opa. Aí depois desse campeonato... Daí depois desse campeonato, expandiu minha cabeça, velho. Porque, querendo ou não, quando você viaja, você vê outras culturas, você vê que não é só aquilo que acontece, né? Irmão, tipo, às vezes acontece o que acontece na sua vida, você conhece pessoas diferentes, sabe? Viajar é expandir, brother. Você fala, toda a verdade que eu conheço não é uma verdade, é um pedaço. É cultura, né? Cultura, as nossas crenças, brother. né? Que a gente acredita no que acredita porque alguém ensinou pra gente, porque da onde que a gente veio. Sim. Daí, depois disso daí, fui lá, fiquei 15 dias, daí voltei pro Brasil. Eu falei, caraca, velho, tipo assim... O mundo é muito maior. É muito maior do que eu imagino, né? Um lugar bem, eu vi ruas limpinhas, não tinha um cachorro na rua, não tinha um vira-lata. Eu falei, cadê os vira-lata? Pô, não tem. Não tinha vira-lata. Daí eu falei, caraca, velho. E daí, depois disso daí, eu falei, caraca, velho, eu quero viver disso. Maneiro. E na época, eu tava estudando ainda, tava terminando o ensino médio. Daí, no ano seguinte, eu voltei. E daí, na época... Eu voltei, daí eu ganhei novamente, representando a Cícero. E daí, nisso, eu voltei para minha cidade. Eu ia às vezes para Cícero treinar. E nessa daí, eu comecei a criar uma conexão com o Paulo Ledesma. Bauru. Em Bauru. Pode escrever. Que meu primeiro professor foi o André Andrade, não sei se você chegou a conhecer ele, o Rabiola, ele já foi falecido. E, pô, era sinistro, ele já até ganhou do Galvão já. O mesmo, criador do Amassapão. Caralho, é mesmo? Ele que inventou o Amassapão, sabe? É mesmo? É, ele que inventou. Estrangulamento com estrangulamento com soco. Ele inventou, daí ele faleceu. E daí eu comecei a treinar com o Zé Cavalo, o Zé Luiz, na minha cidade. E daí eu quis ser profissional, né? Porque todo mundo trabalhava na época. Daí na época o Ledesma, ele competia mais na região, ele era um dos maiores. Comecei a treinar com ele, daí ele fez meio que a ponte pro Galvão. Ele falou, pô, Galvão, tem um menino bom aqui, que acredita em talento. Daí ele falou pro Galvão, o Galvão fala pra mim, pô, mas você não gosta de treinar tanto, mas é bom, né? Daí imagine quantas mensagens o Galvão recebe por dia, falando pai, tio, falando, não, meu filho é bom, tal. Filho é bom. Tal. Daí ele fala, manda aí, vai. Daí na época eu cheguei nos Estados Unidos, daí o Galvão... O Ledesma que te mandou pra lá, então? Ele que fez a ponte, pro Galvão. Daí fiquei lá 2 meses, fiquei na época na casa do Josh Singer, pra quem não conhece, um cara sinistro faz um dos melhores da guilhotina, por isso que eu aprendi a guilhotina com ele. Caramba. Um dos melhores. Pô, ele ganhou o Berkut aqui na época, finalizando todo mundo aqui. É mesmo? Ele é master, mas, pô, sinistro. Guilhotina braba. Sinistro. Pô, tá maluco. Daí fiquei 2 meses nos Estados Unidos, treinando lá. Com o Galvão, fiz o camp de sem kimono. Meu primeiro campeonato sem kimono, maiores, assim. Daí ganhei 2 ouros, peso absoluto na faixa roxa. Daí depois disso, daí o Galvão falou, pô, Kainan, se quiser voltar ano que vem, pô, pode vir aí, que eu pego casa, tudo pra vocês ficarem. Daí que eu fiquei nessa. Eu fiz a conexão com o Galvão. Ele viu que não era só mais uma ligação. Realmente. Daí ele viu que eu tinha talento, valor. Que queria também, né? Que queria bastante, tinha vontade. Ele e a Angélica me recebeu super bem lá. Maneiro. E daí eu fiquei meio que nessa indo e voltando no início, sabe? Daí depois estou lá até hoje, né? Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada, beleza? Abraço!